E certamente na unificação italiana foi preciso muito dinheiro e esse dinheiro teria que ter vindo de algum lugar. Nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre isso, de onde uma boa parte desse dinheiro para financiar a unificação italiana, para financiar vários desses grupos políticos da unificação italiana, de onde esse dinheiro veio. Obviamente não veio todo dessa fonte aqui, mas boa parte sim veio dessa fonte aqui. Então fica no vídeo até o final, não deixa aí de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e claro, ativar o sininho das notificações, porque por meio do sininho das notificações, quando você ativa ele, você começa a receber, na verdade, o conteúdo do Lenguamare aí no seu e-mail, né, os avisos que todo o vídeo, todos os dias foi postado. Regularmente, todos os dias a gente posta um vídeo novo aqui, então fica por dentro dessa e ativa o sininho das notificações também. Já convido vocês para sempre deixar um comentário em todos os vídeos que vocês assistirem, mas eu não tenho o que falar. Bem, se não tiver o que dizer, por favor deixe um emoji, e aí eu recomendo que você que está aí assistindo, deixe um emoji do leão, que é o leão do Vêneto. Esse daqui já é, digamos, uma marca aqui registrada do canal, né? Os inscritos fiéis, aqueles que assistem praticamente todos os dias, sempre deixam ali quando eles não têm nada, óbvio, para contribuir com o vídeo, não precisam falar nada, não têm vontade de escrever, né, sobre nada, então eles deixam ali o leão, que é a representatividade do leão de São Marcos, né? Apóstolo ali, o leão de São Marcos do Vêneto. Então, deixa o seu leão também. Muito bem, vamos começar aí. Eu sou o Fernando Menegatti, é claro, se você é a primeira vez que está assistindo o vídeo, não esquece, né, de fazer parte da comunidade. Se você já é inscrito, seja muito bem-vindo novamente. Temos uma série aqui, né, da unificação italiana, inclusive eu separei uma playlist para vocês, apenas sobre a unificação italiana. Isso é muito importante que as pessoas que se proponham a estudar, né, a história dos nossos imigrantes, respectivamente os vênetos, né, em específico os vênetos, o canal é voltado para os vênetos, é importante que você assista toda essa playlist, né? Não só esse vídeo, mas todos os vídeos que vieram antes desse. Então vai lá na playlist Unificação Italiana e assiste todos os vídeos. Bem, a família Rothschild é uma família que foi muito importante na história financeira da Europa e hoje nós vamos falar absolutamente sobre eles, né, os Rothschild. Como falei para vocês, eles tiveram, né, essa fama de financiadores de muitos estados, de muitos governos, não só no período ali da unificação italiana e não só para a Itália, mas como para outros lugares também. E eles foram um dos importantes financiadores e também que contribuíram para engordar a dívida pública italiana nesse período aqui. Então, é uma das famílias financeiras mais influentes da história, como eu já havia mencionado para vocês, desempenhou sim um papel importantíssimo na unificação da Itália, porque injetaram bastante dinheiro nisso, né, principalmente através aí do financiamento de várias operações e projetos relacionados a esse processo complexo e cheio de camadas, como a gente está vendo, né, aqui nessa série, o que foi, claro, um dos principais responsáveis para o aumento da dívida italiana, como eu já havia dito, mas que a gente consegue fazer um nexo, um link ali entre o endividamento e também a alta taxação, né, o aumento de impostos, que foi um aumento, digamos, predatório, né, que fez muitas pessoas, muitos dos nossos colonos perderem suas terras, porque não conseguiam pagar, enfim, o imposto e assim por diante, até mesmo o pão, né, com o imposto sobre a farinha. Então, todo esse bolo aqui de dívidas foi o que realmente, de fato, fez com que a Itália precisasse cobrar muitos e muitos impostos da população, não tendo uma outra alternativa. Então, ou não pensando em uma outra alternativa, melhor. A família Rothschild, primeiro é preciso que a gente explique alguma coisa deles, porque senão vamos ficar no vácuo, né? Muitas pessoas provavelmente seja a primeira vez que estejam ouvindo esse nome. A família
família Rothschild era de origem judia, eles eram de Frankfurt am Main, na Alemanha, claro, né? Dinastia bancária da Europa, uma das dinastias bancárias da Europa, né? Tínhamos várias. Então, lá no século XVIII, que é bem o século aqui, né, da unificação italiana, parece que eles tinham a maior fortuna privada do mundo, a família Rothschild. E, claro, né, mais larga fortuna da Idade Moderna, daquele período ali. Então, muitos dos membros, já deixo aqui, para que vocês façam também uma conexão com o primeiro vídeo que eu disponibilizei a respeito da unificação italiana. Muitos dos membros dos Rothschild, de um modo muito natural, tinham ligação com a maçonaria, né? Eram maçons também. Então, os Rothschild, eles participaram de variados negócios ao decorrer do tempo. Um deles, né, foram muitos negócios da Revolução Industrial. Eles também financiaram muitos desses negócios, especialmente a indústria têxtil, que florescia de um jeito incrível nessa época da Revolução Industrial, e o comércio de algodão, né, oriundo da América do Norte, para as tecelagens da Grã-Bretanha, né, o que permitiu que a casa Rothschild, ou seja, que a família dos Rothschild, criasse vínculos a partir daí também através do Atlântico com a florescente economia estadunidense. Estava no seu auge. Ali estava no seu auge, não, mas estava já dando, digamos, sinais de uma economia que viria a ser muito forte, como de fato foi forte e tem sido forte até os dias de hoje, a economia estadunidense. Então, os Rothschild sempre foram conhecidos por serem grandes... uma família que fez muitas emissões, né, de títulos para empréstimos para governos, e na verdade isso aqui foi uma marca dos negócios do banco da família Rothschild. Bem, vamos lá, vamos separar agora, vamos lá para a unificação. Qual foi o papel dos Rothschild na unificação italiana? Eles forneceram de um modo substancial apoio financeiro, né, a governos e políticos que eram favoráveis à unificação italiana, incluindo, claro, o reino do Piemonte e Sardenha, né, liderado aí por Cavour e o Vittorio Emanuele II, que, né, depois se torna o rei da Itália. E também eles tiveram um papel fundamental aí nos empréstimos aos governos que estavam envolvidos, de fato, no processo da unificação italiana, principalmente a França, devemos lembrar disso. Esses empréstimos aqui frequentemente ajudavam a financiar as campanhas militares, ou seja, a guerra, né? E outras atividades relacionadas à unificação de um modo muito natural, assim. Então, os Rothschild investiram em projetos também não só ligados à guerra, né, ao militarismo, mas em projetos internamente. Investiram em projetos de infraestrutura, por exemplo, essenciais para a unificação da Itália, a unificação geográfica da Itália, né? Investimentos, vamos citar um exemplo, em estradas de ferro, né, em estradas férreas e outras iniciativas que, querendo ou não, contribuíram para a integração do país, né? A família Rothschild tinha, portanto, conexões também e influência significativa nas principais capitais financeiras e políticas da Europa. Isso é algo que é importante que a gente note, né? Então, essas conexões, de um modo muito prático, desempenharam um papel também na diplomacia internacional, influenciando assim o apoio não só regional, né, à unificação italiana, mas o apoio de muitos outros países para essa unificação, porque os Rothschild, é claro, não estavam preocupados com o bem do povo, né, na Itália, nem nada disso, estavam preocupados em aumentar a sua fortuna. Eles eram investidores, então eles não estavam preocupados com o que viria a ser do processo da unificação, né? Não estavam preocupados com o povo, assim como os outros também não estavam, né? Todos esses grupos que a gente está trabalhando, que eles pouco estavam se lixando para o povo, eles estavam preocupados com o sucesso das suas empreitadas, sejam
sejam elas econômicas ou sejam elas políticas. Se pode dizer que o povo teve muita pouca importância em todo esse processo de unificação italiana, né? E os Rothschild, como efetivamente cumprindo um papel de banco, eles estavam muito sim preocupados com os juros que iriam cobrar, com o dinheiro que eles iriam arrecadar, com a dívida, né, que a Itália iria fazer e que substancialmente iria ser paga para o banco ao decorrer dos anos. Muito bem, é importante a gente adicionar aqui um outro trecho, né, que também nos toca, porque vivemos no Brasil, que a família Rothschild esteve diretamente envolvida ainda na independência do Brasil do século XVIII também, né? Vocês podem ver que aqui o século XVIII, muitos movimentos aí, muitos desses grupos fizeram movimentos bem frutivos, né, em relação a muitos locais do mundo, né? Então, pelo acordo com o governo português, né, o governo brasileiro deveria pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas ao reino, né, à corte portuguesa, para que Portugal aceitasse a independência do Brasil. Muito dinheiro, né? Então, a Anne M. Rothschild & Sons, que era ali a firma, né, a representação bancária dos Rothschild, foi proeminente em levantar esse capital para o governo, né, para o governo brasileiro recém-formado Império do Brasil. Uma correspondência aí de Samuel Phillips & Co. Corporation, em 1824, sugere um envolvimento próximo também dos Rothschilds nessa ocasião aqui do empréstimo. Então, para quem se lembra dos primeiros anos de história que a gente estuda no colégio, não sei se ainda se estuda assim, mas eu me lembro que existia esse fato aqui da dívida, né, brasileira, ela já começar de um modo assim substancial, e uma dívida para com a Inglaterra. Então muita dessa dívida aqui não era exatamente com o governo da Inglaterra, né, mas sim com os bancos privados como os Rothschild da Inglaterra e assim por diante. Espero que eu tenha adicionado um pouco mais nesse vídeo. Como eu falei para vocês, eu volto a reafirmar, porque acredito que existam muitas pessoas que talvez creem nisso e até, de certo modo, defendem isso e disseminam essa ideia de que a unificação italiana tenha sido uma reivindicação do povo, e quanto muito foi uma reivindicação das elites, né? Vocês podem ver que tem toda uma cama de gato aqui formada para que seja beneficiada pessoas que nada tinham a ver com os colonos, por exemplo, né? Que era a maior parte ali da população não só do Vêneto, mas uma grande parte da população de outros lugares também, né? Por exemplo, significativa do sul da Itália, que foi outro lugar que teve que sair correndo dali. Então, foi todo um projeto, na verdade, voltado para uma classe e não, né, visando o bem do povo em si, né? Foi um projeto voltado para uma classe, para que essa classe que se beneficiasse dos frutos. E certamente, em consideração a isso, a gente precisa levar em conta alguns problemas que, querendo ou não, ocorreram também depois, futuramente, né? Hoje em dia a gente observa o fruto, né? Olhando para a Itália, a gente observa o fruto disso. Sim, é um país de primeiro mundo, um país que está na Europa, óbvio, tem muita ajuda também do círculo, né, do euro, é claro, é socorrida, qualquer coisa sempre é socorrida pela Alemanha, né, não anda sozinha com seus próprios pés, mas a gente já consegue ver muitos efeitos dessa decisão daquele tempo. Por exemplo, é um país onde a maior parte das pessoas são idosas, as pessoas têm um outro pensamento, que não é mais o pensamento tradicional que os nossos, né, colonos tinham, que eles fugiram de lá porque a própria igreja
igreja, os líderes, né? Os religiosos eram os líderes intelectuais, e já haviam alertado que isso iria acontecer, né? Que seria mais uma Itália num ambiente, não só a Itália, obviamente a gente tem a Europa inteira, mas num ambiente voltado mais para o modernismo, para essas influências que não eram afim, não tinham nada a ver com o tradicionalismo do homem daquela época, né? Então a gente já consegue observar algumas coisas hoje em dia que mudou também não só a Itália no seu aspecto econômico, é claro, óbvio, né? Mudou sim a Itália daquele período, não é mais aquela Itália que existia, mas também mudou essencialmente o pensamento das pessoas na Itália, né? Que hoje é um outro pensamento, eles não têm mais nada a ver com aquilo que eram os nossos imigrantes, com o pensamento que as pessoas tinham naquela época sobre família, sobre religião, sobre construção, sobre trabalho, sobre prosperidade. Então eles são uma outra Itália hoje. Então todos esses movimentos aqui, a unificação italiana foi importante para fazer com que a Itália se transformasse no que é exatamente nos dias de hoje. Espero que eu tenha contribuído com mais esse vídeo. Deixa o seu comentário, se não tiver nada para comentar, claro, deixa o emoji aí, a carinha do leão, né? O leão de São Marcos. Tchau, tchau, Strucon.